Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Vamos falar um pouquinho agora sobre economia complementar. Vocês não vão me ver muito no vídeo porque para a imagem ficar melhor, devido à posição do celular, vocês não vão me ver muito não, mas vai ficar mais, foca mais na imagem, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre economia complementar, né? Essa economia complementar que surgiu justamente naquele período onde o açúcar ocorre uma queda como é que eu posso dizer? Ocorre uma queda no lucro do açúcar. Na verdade, os livros chamam de crise do açúcar, quando na verdade você tem uma queda acentuada do açúcar. A gente vai ver em um gráfico que a gente vai ver aqui na imagem, vocês vão perceber que o lucro do açúcar ele vai diminuir consideravelmente, certo? Então esse momento é o momento que chamamos de crise do açúcar, né? É aquele momento onde onde os holandeses são expulsos de Pernambuco, e a partir de então a Holanda, que tinha uma parceria com Portugal, né, refinava e distribuía o açúcar português, né, produzido aqui no Brasil. A partir de então ela passa a produzir o seu próprio açúcar, né? Só que o açúcar da Holanda, assim como o Bruno falou e eu reiterei, né, o açúcar da Holanda ele é um açúcar que era produzido a partir da beterraba, né? Um açúcar mais barato, além do que a Holanda já conhecia o mercado consumidor, né? A Holanda distribuía o açúcar português, então passa a ser um grande concorrente para Portugal no mundo. Daí o açúcar português ou o açúcar brasileiro aqui diminui consideravelmente o seu lucro, né? Então Portugal, de certa forma, ele vai investir em economias complementares, ou seja, outras atividades que vão tentar dar um suspiro à economia brasileira. Lembre o seguinte: o açúcar não deixou de ser o principal produto de exportação do Brasil, certo? Mesmo com a economia complementar, o açúcar continuava sendo o principal produto de exportação. Isso só vai ocorrer, essa troca do produto na economia brasileira, só no século XIX, a partir de 1820, 1830, quando o café passa a ser o principal produto de exportação do Brasil, tanto que o café é o que vai gerar aí o acúmulo de capital necessário para a industrialização brasileira, certo? E a gente vai ver isso bem lá à frente, lá já no Segundo Império, com Dom Pedro II, ok? Então, as economias complementares, as mais famosas, né, talvez as duas economias complementares mais famosas é a pecuária no sertão nordestino e as drogas do sertão, ok? Vamos lá. Passando aqui, a pecuária, né? A pecuária, na verdade, ela surge ali a partir de 1650, né? 1660, quando ela surge ali já no século 17, a partir do momento, né, que a gente está vendo aqui o gado, né? O cavalo e o boi, eles foram animais que foram trazidos por Portugal em 1530, não são animais originários do Brasil. Cavalo, cachorro, galinha, né? Todos esses animais não são nativos do Brasil, são animais que foram trazidos por Portugal, né? Assim como o pé de coqueiro, entre vários outros aí que a gente conhece, que se adaptaram muito bem ao Brasil, mas que não são nativos do Brasil, né? Então você tem aqui o gado e o boi e o cavalo foram trazidos para produção da cana-de-açúcar, para serem implantados na produção de cana-de-açúcar, né? Onde é que o cavalo e o boi participavam dessa produção? Naquela fase da moenda, né? Na fase de moer a cana-de-açúcar. Se vocês perceberem, tem até alguns vídeos ou imagens na internet, né? Da estrutura da moenda, né? Ela gira, é uma engrenagem que girava e ia moendo a cana, né? E quem fazia essa moenda, essa estrutura girar, essa engrenagem girar, era justamente o cavalo e o boi, né? Conduzidos ali por algum escravo, ok? Só que em determinado momento esses animais passam a dar prejuízo às plantações, né? Devido a comerem plantação, a pisotear. E aí esses animais deixam de ser usados na produção da cana, né? Quem agora vai fazer girar essa moenda não é mais os animais, e sim agora os escravos, né? Que faziam esse serviço, e os animais são, de certa forma, transportados para o sertão nordestino, né? Lembre que a grande produção de açúcar é feita no Nordeste, né? O Nordeste é a região produtora do açúcar. Então, a partir do momento que você transfere esses animais para o sertão, eles vão ser utilizados em uma outra atividade. Essa atividade é a pecuária, né? Eles vão ser utilizados como o cavalo como transporte, né? E o boi e a vaca aí como gado de corte e gado de leite, certo?
Então, o primeiro local no Brasil onde se faz se faz a atividade da pecuária é no sertão nordestino, né? Hoje você vê muito destaque para o sul do Brasil, centro-oeste, uma pecuária muito forte. Inclusive, a pecuária também subindo ali para a Amazônia, né? Nosso, esqueci o nome agora, fronteira agrícola, né? Cris pode falar isso em geografia. O que é fronteira agrícola? É onde tá mais ocorrendo atividade agrícola. Inclusive, na Amazônia, inclusive, o grande problema, e pode ser até, talvez não seja assunto de redação, porque o governo não vai botar assuntos que criticam ele numa redação, né? Muito difícil, mas as questões aí das queimadas para fazer pasto, tudo isso é a fronteira agrícola que está avançando para a Amazônia, né? Mas a pecuária surge inicialmente ali no sertão nordestino, certo? Professor, qual é o tipo de trabalho na pecuária? É trabalho escravo? Não. Né? Os escravos, quando vieram para o Brasil, trazidos pelos portugueses, eles vão ser utilizados na produção da cana-de-açúcar. Né? Na fazenda, na cana, na produção de cana-de-açúcar e na casa do senhor, que eram os escravos domésticos. Né? Mas escravo na pecuária não, certo? Pecuária é uma atividade complementar. Escravo era muito caro. Né? Você não vai usar um escravo caro, muito caro, para uma economia complementar. Você usava os escravos na principal economia, que era a produção do açúcar, certo? E a outra economia complementar que a gente tem aí é as drogas do sertão, né? Lembrem que drogas do sertão, gente, é tudo aquilo que não é açúcar. Tudo aquilo que é produzido que não é açúcar é considerado droga do sertão. O guaraná, o cacau, as ervas na Amazônia, as ervas medicinais da Amazônia, o fumo, o tabaco, o algodão, a rapadura, a cachaça, tudo isso é considerado drogas do sertão. Né? Por que leva esse nome drogas do sertão? Primeiro, porque na Europa muitos desses produtos que eu citei aqui eram utilizados como remédio, né? Principalmente as ervas amazônicas. Né? Então você tinha aquilo ali como uma droga, por isso drogas do sertão. Certo? Então você vai ter destaque para o algodão no Maranhão, você vai ter destaque para a zona cacaueira aqui na Bahia, né, que até hoje é a zona cacaueira, que já teve o seu auge, hoje em dia não chega nem perto do auge que já teve. Né? As ervas, como eu falei, o guaraná lá naquela região amazônica. Né? Então tudo aqui, gente, que não tudo que é produzido que não é açúcar é considerado drogas do sertão, beleza? Vamos ver aqui, passando aqui rapidamente. Sim, vamos aqui dar uma olhadinha aqui nesse gráfico. Gráfico é sempre importante e gráfico sempre o Enem sempre trabalha muito com gráfico, né? O Enem gosta muito de trabalhar com gráfico. Antigamente eu gostava mais, né? Na minha época lá na minha época eu gostava mais. Na minha época, quando eu falo, parece que eu sou muito idoso, né? Mas nada disso. Hoje o Enem trabalha muito texto. Né? Mas o Enem já gostou muito, principalmente em geografia, eu gostava muito de trabalhar gráfico. Mas gráfico sempre cai, né? Sempre vai uma questãozinha ou outra ali e cai sobre gráfico. E interpretação de gráfico é muito importante. Né? Interpretação de gráfico é muito importante em matemática, em geografia e história também. E humanas em geral. Né? Então vamos aqui dar uma analisada. Né? Aqui a partir de 1500, né, é quando a gente começa a produção de açúcar no Brasil. Lembre que antes de 1500, os portugueses ainda pensavam o que ia fazer com o Brasil. Lembre que de 1500 a 1530, os portugueses eles não colonizam o Brasil. É aquele período que a gente chama de pré-colônia. Né? O período pré-colonial. É aquele período onde eles apenas exploram o pau-brasil, mas não colonizam o Brasil. E a partir de 1530, devido a alguns motivos que eu já falei no vídeo anterior, Portugal decide colonizar o Brasil. E aí decide, o que é que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou ganhar dinheiro nessa terra imensa que não encontrei ouro? Lembre que o ouro, a gente ainda vai falar no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o ouro. Né? O ouro só é encontrado em 1693, quase 200 anos depois do que eles chegaram aqui. Então eles precisam trazer gente de Portugal para cá para colonizar e não tem poder, não tem atrativo. Né? Ninguém vai sair de lá para vir para cá sem saber o que vai ganhar, que dinheiro vai ganhar. E aí vem a ideia da cana-de-açúcar. Por quê? Porque o Brasil tinha uma característica muito parecida com as ilhas do Atlântico, aquelas ilhas lá próximas da África, né? Que é a ilha de Cabo Verde, a ilha de Madeira, que ainda são ilhas portuguesas até hoje. Né? E lá ele já produzia cana-de-açúcar. E o clima que era muito parecido. O Nordeste brasileiro tinha um clima muito parecido com as ilhas do Atlântico.
né? O solo massapê, lembre que o solo propício à produção da cana-de-açúcar é o solo massapê, né? O café a gente vai ver que é o solo terra roxa, certo? E aí você tem, aqui começa a produção, perceba que em 1600, olha como já cresce bastante. Aqui é quando se introduz muito o escravo também. Lembre que é o escravo que tem a prática da produção da cana-de-açúcar, eles já faziam isso na Ilha do Atlântico. Então quem tem como é que eu digo, o conhecimento para fazer a produção da cana-de-açúcar são os negros, principalmente os negros vindo da África Ocidental, né, ali de Moçambique, Angola, né. Aí você tem aqui, olha a quantidade de pessoas, 100 mil habitantes, né, bem pouco para aquela época. E aqui o auge do açúcar, ó, a partir ali 1650, 1660, é justamente o auge do açúcar, né, maior produção em libras, ó, 3 milhões de libras esterlinas, né. Aí aqui em 1700 você tem uma queda drástica, muito pesada. Isso aqui já é a concorrência do açúcar holandês. Olha como o açúcar decai, né? Olha como o lucro decai, praticamente 50%. Olha quem está adentrando aqui a economia brasileira, o ouro, né? 1700, mais precisamente o ouro é encontrado no Brasil em 1693 por uma expedição bandeirante. Olha os bandeirantes, a gente vai falar deles. Olha aqui. E aqui as drogas do sertão. Olha como ela se inicia, ó. O açúcar vai decaindo e as drogas do sertão vão surgindo, ó, como economia complementar. A partir de 1750 você tem o açúcar crescendo um pouquinho, mas olha a atividade mineradora como cresce, né? Bastante, vem crescendo. A partir de 1700 a atividade mineradora ela vai durar praticamente 100 anos, né? De 1700 a 1800 você tem um auge, depois você tem a queda. A partir de 1760 você tem uma queda da produção mineradora. 1750 você tem um auge do ouro, é quando se troca a capital do Brasil, né? Passa de Salvador, que é a primeira capital, para o Rio de Janeiro. 1753 mais precisamente isso acontece, né? Ou seja, tudo se volta para o Sudeste brasileiro. É aí que o Nordeste é esquecido, é aí que a gente vai ter os grandes problemas do Nordeste, que ainda se tem até hoje, né? 1760 é o auge da mineração, 1750, 1760, e depois ele entra em queda, né? Que é lá o período da derrama, o período da conjuração mineira, vai decair, né? Conjuração mineira mais precisamente em 1789, mais ou menos aqui, né? E aqui, ó, a partir de 1800, outros produtos, né? Principalmente o café aqui, que vai ser o carro-chefe do Brasil a partir do século XIX, certo? Beleza? Tranquilo?